ar, Rádio Clube de Pernambuco, a vida começa aos 80. Caros ouvintes da Rádio Clube de Pernambuco, 6 de abril de 1999 é uma data muito especial para nós. Ela recorda o espírito de antecipação e vanguarda, característico dos pernambucanos. Esta emissora é obra deste espírito, pois se destaca entre as numerosas iniciativas pioneiras da nossa brava gente. A fundação da Rádio Clube, em assembleia realizada na sede da Escola de Eletricidade, em Ponte do Shoa, é notícia na edição do dia seguinte, 7 de abril de 1919, do Jornal do Recife. 20 dias depois, seus estatutos são publicados pela imprensa industrial. Em agosto do mesmo ano, a recém-fundada revista americana Amateur News registra na seção Clube Gossip a existência do Rádio Clube como associação de amadores de telegrafia sem fio. Sediada num pequeno pavilhão no Parque 13 de Maio, a novel entidade reúne alguns notáveis da sociedade recifense da época, sob a liderança de Augusto Joaquim Pereira, seu primeiro presidente. O superdotado Oscar de B. Pinto comanda aos 14 anos de idade a reduzida equipe de técnicos da emissora, já experimental no início dos anos 20. Um pequeno transmissor na Rua da Aurora leva ao ar música erudita em discos emprestados por membros da associação, cada vez mais empolgados. Em 1923, reorganiza-se o Rádio Clube, em assembleia no Salão Nobre do Diário de Pernambuco. A iniciativa é do usineiro João Cardoso Aires Filho, que, sem fins lucrativos, deseja desenvolver a emissora com recursos próprios e de amigos influentes. Muda-se então o Rádio Clube para a Avenida Cruz Cabugá 394. No seu comando, ao lado do abastado reorganizador, figura, entre outros diretores, o recém-chegado Oscar Moreira Pinto, que residia no Rio de Janeiro desde sua baixa como radiotelegrafista da Marinha na Primeira Guerra Mundial. Nesse tempo, a programação da emissora é de palestras de fundo educativo, cultural e científico, música de piano ao vivo, cantos e recitativos a cargo de jovens da sociedade recifense. Entre eles, o cantor Jonas de Souza, um corretor de seguros, o flautista Mário Melo, os pianistas Raul de Moraes, Lourenço Barbosa e seu irmão Marambá. Passa o tempo e com ele chegam novos transmissores que colocam o Rádio Clube em ondas curtas. Ampliam-se as atividades radiofônicas. Surge trabalho para novos locutores, jornalistas, cantores e, principalmente, músicos desempregados pelo lançamento do cinema falado. Em 1931, mesmo expulsa do campo do esporte, a equipe de Abílio de Castro transmite um clássico entre as seleções de Pernambuco 6 e Paraíba 2. Para realizar a proeza, Abílio de Castro se vale da varanda da casa ao lado do campo, onde seu amigo Edgar Altino reside. Só em meados de 40, José Renato e Carlos Brasil desenvolverão os esportes na Clube, onde Antônio Maria divertirá os torcedores com a sua narração original e bem-humorada. Em seguida entraram Arthur Maciel e Lamartine Távora. E nós, eu, Cléo e Itamar, substituímos essa dupla. O título do programa, Bola ao Centro, foi desenvolvido por mim, tendo em vista o fato de que havia um artigo no Rio de Janeiro que dizia bola na rede. E eu disse bola na rede, bola ao centro. E ficou até hoje. E a característica que foi escolhida por meu irmão Itamar, e que é a mesma de hoje, é Terra Brasileira. No Jockey Clube, Teófilo de Vasconcelos transmitirá os páreos até se tornar celebridade no Tufi Carioca. Seu substituto é o jovem e talentoso Tavares Maciel. Em 1936, a Rádio Clube inaugura o primeiro sistema de gravação de discos e acetatos do Nordeste do Brasil. O Rádio Clube de Pernambuco inicia às 10 horas e 50 minutos do dia 6 de julho de 1936, o seu serviço de gravação de discos. Em 37, o Clube de Radiófilos vira Sociedade Anônima, sob a presidência de Otom Link Bezerra de Melo e a superintendência de Oscar Moreira Pinto. O radiojornalismo, iniciado em 32, cresce com um grande time de redatores. Um deles é Abílio de Castro,
também locutor de notícias. Locutor, sim, como ele prefere, em vez de speaker. Essa preferência de Abílio motiva demorada polêmica no meio intelectual. Acompanham Abílio na locução dos noticiários o radioator Luiz Maranhão, o cronista Mário Libânio e o pianista Nelson Ferreira. Tem o jornal Lavolho, o Minuto da Cidade e do Porto, o boletim dos atos do governo Agamenon Magalhães, a nota do dia, escrita pelo próprio interventor no seu jornal Folha da Manhã. Não estará o Brasil à espera também de uma ideia? Não será a hora de uma adaptação do regime às condições orgânicas da economia dirigida? Marco desse radiojornalismo é a transmissão ao vivo do 4º Congresso Eucarístico Internacional, realizado no Recife em 1939. Desse avanço técnico da pioneira, resulta a emissão do primeiro certificado de frequência modulada, de que se tem notícia no Brasil. Na voz de José Ochoa, a Rádio Clube descreve o evento para o Brasil e o mundo, em frequência modulada. Saído do seminário católico havia 5 anos, José Ochoa sabe o que diz e, por isso, ao longo de 3 décadas, será o repórter religioso oficial da PRA8. Diretamente de Roma, ele fará a cobertura do 5º Congresso Eucarístico Internacional em cadeia com a Rádio Vaticano. No Congresso de 39, Pio XI é representado pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Pio XII. O discurso do cardeal é gravado em fio magnético e, mais tarde, copiado em disco pelos técnicos da Rádio Clube. Também nesse congresso, Sebastião Stanislau faz a primeira leitura da Ave Maria, de autor ainda hoje indefinido. Abílio de Castro torna-se, porém, o locutor mais conhecido dessa famosa oração. Ave Maria, Rainha pura e ditosa dos homens pecadores, Santa radiosa do céu. Novo marco do radiojornalismo é o lançamento em 1942, na voz de Carlos Brasil, do Repórter Esso, porta de entrada dos futuros jornais falados da PRA8. Na Hora Azul das Senhorinhas, sob a direção de Nelson Ferreira, são lançados os jovens Luiz Bandeira e Clóvis Paiva, futuro oftalmologista e professor de renome. Foi um programa que marcou época no Rádio Clube de Pernambuco. Depois da Hora Azul das Senhorinhas, eu trabalhava normalmente, diariamente, como locutor e como cantor. Antônio Maria realiza superproduções que farão escola no rádio brasileiro. Ao partir para o Rio de Janeiro, o futuro autor de Ninguém Me Ama deixa na produção, entre outros grandes nomes, Telga de Araújo, autor de Adversidade, a primeira novela de rádio escrita em Pernambuco. Ela inovou quando interrompeu o ciclo de importação de novelas de grandes autores nacionais, cujos capítulos eram vendidos em emissora e transmitidos pelo elenco de rádio-teatro. O radiatro abriga valores do naipe de Samuel Campelo, diretor do Teatro Santa Isabel, e seus companheiros do grupo Gente Nossa. Um deles, Luiz Maranhão, se destaca como adaptador e ensaiador de produções literárias e peças históricas e religiosas. Com o seriado Penumbra de Amaral Gugel, começa a radionovela na Rádio Clube. Até Nelson Ferreira está entre os radioatores, sob o pseudônimo de Paulo Moreira. Empolgado, ele escreve o primeiro tema musical de novela no Brasil. Outro radioator é Fernando Castelão, que mais tarde se lançará como animador de auditório e publicitário. No rádio eu fiz quase tudo. Locução comercial, rádio-teatro. Fui locutor esportivo, depois comentarista esportivo, transmiti a Copa do Mundo de 1950 e também apresentei o Variedades Fernando Castelão como animador de auditório. A perfumaria Eucalol dá todo o apoio à Penumbra e à Noturno, a novela seguinte. A Sidney Ross, por sua vez, lança o seriado de aventuras João de Deus. O chefe de propaganda desse laboratório, A.G. Melo Júnior, acaba no elenco de produtores humorísticos da Rádio Clube. É sucesso a sua Pensão Paraíso, com o personagem Bombinha, vivido por José Santa Cruz. A.G. Melo Júnior e sua equipe brilharão também na TV Tupi do Rio de Janeiro. A morte prematura de Oscar Moreira Pinto coloca Arnaldo, seu irmão mais velho, à frente dos destinos da Rádio Clube.
Começa então um rádio mais popular. Os anunciantes entram em cena. A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente, se eu quisesse dente, só usava eu galol. A Segunda Guerra Mundial traz a necessidade de criar e vender produtos locais. Assim, José Renato, Tavares Maciel e Gil Matos organizam as primeiras agências de publicidade. Eles comercializam e apresentam programas de auditório que revelam muitos valores. Tá fraco, Terezinha! Alô, Terezinha, todo mundo ligado na discoteca do Chacria! A PR-8 noticia os afundamentos de navios brasileiros na costa nordestina. Prepara a população para exercícios de defesa civil, torna inaudível a propaganda da rádio alemã para o Brasil, transmite finalmente o Carnaval da Vitória, diretamente da pracinha do Diário. Além das orquestras e grupos já existentes, Nelson Ferreira sonha com uma orquestra permanente. Ela surge sob a forma de sinfônica, com músicos judeus retidos no Recife pelo conflito mundial. Os Caparrós formam uma geração de cantores de ópera, todos com notável desempenho na ambiciosa montagem de La Bohème de Puccini. Nelson Ferreira e Felipe Caparrós trabalham afinados e a sinfônica se desdobra em conjunto, nos quais se destacam instrumentistas notáveis. Nelson Ferreira é o senhor do carnaval. Gravadoras nacionais o consultam antes de escolher seu repertório. Ele compõe sucessos e faz orquestrações para outros compositores. Nelson comanda o carnaval ao vivo nos auditórios, onde também brilham muitos valores musicais. Músicos de bandas do interior vêm bacharelar-se no Recife e entram para a Jazz Band Acadêmica, onde convivem com celebridades. Da Paraíba vem o sanfoneiro Severino, querendo falar com seu PRA-8. Oscar Moreira Pinto chama Nelson Ferreira para conhecer aquele sarará de Itabaiana. Segundo Nelson, se Samuel pode ser Samuca, Severino pode ser Sivuca. Mais um estrondoso sucesso da Rádio Clube. É inaugurado o Palácio do Rádio, para onde se muda a Rádio Tamandaré, depois que a Rádio Clube entra para a cadeia de emissoras e diários associados de Assis Chateaubriand, então sob o comando nacional de João Calmon. O primeiro gerente dessa nova fase da Rádio Clube é Caio de Souza Leão. Foi uma honra para mim. Lutei com uma equipe extraordinária. Todos foram formidáveis. Todos iguais no trabalho, todos merecendo os mesmos elogios. Chegam do Rio o cearense Chico Anísio e de Maceió o alagoano Aldemar Paiva. Entre outras, lançam duas hilariantes produções: A Escolinha do Professor Raimundo e Dona Pinóia e seus brotinhos. Pernambuco, você é meu. Este programa é o seu Cicerone, o criado às ordens da terceira cidade do Brasil. Sucedem-se os administradores à frente de uma Rádio Clube sempre crescente na afeição do público e na amplitude do seu alcance. A inauguração de sua estação de 100 kW é uma proeza à altura do espírito de antecipação e vanguarda dos pioneiros que a fizeram famosa como a Voz do Norte, a Brigada do Ar, a mais querida da sociedade pernambucana. A destinação de uma emissora com o passado da Rádio Clube é a de um grande futuro. Em breve, seu parque eletrônico estará sendo inaugurado num ponto mais central da região metropolitana do Recife. Em poucos dias, toda a emissora será informatizada, passando a operar com o mais moderno processo digital. E daqui a alguns meses, um moderno prédio de 4 pavimentos abrigará as novas instalações da Rádio Clube. De mãos dadas com gerações e gerações de ouvintes, a vida da Rádio Clube está apenas começando aos 80 anos.